Olá, eu me chamo Inaldo Nascimento Ferreira e vou apresentar agora o meu trabalho. Bem, o meu trabalho ele é intitulado Mixomicetes florícolas da Reserva Ecológica do Janga, no município de Paulista, Pernambuco. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, com o apoio da Universidade Federal de Pernambuco. Mixomicetes, eles se caracterizam por apresentar, vamos dizer, dois modos de vida. Um em forma de plasmódio, e outro em forma de esporocarpo, no qual se baseia a taxonomia do grupo. A importância dos mixomicetos está no fato que, junto com as bactérias e fungos, eles ajudam a decomposição da matéria, sendo muito importante, principalmente em áreas de Mata Atlântica, né, por decompor madeira, troncos, folhas, flores e toda a matéria orgânica existida na floresta. Um outro ponto positivo também é que eles podem ser indicadores de ambientes degradados e poluídos. E algumas pesquisas apontam também que eles são fungicidas e bactericidas quando processados. Bem, as inflorescências em florestas neotropicais, elas são apontadas como um micro importante para a presença de micro-organismo, por suportar, né, em suas flores, né, em suas brácteas, uma grande quantidade de água, proliferando ali a grande parte de micro-organismos. Mas até, no entanto, não se tinha um estudo mais aprofundado da mixobiota dessas inflorescências tropicais. E aí se passou a utilizar o termo florícola para identificar os mixomicetes que surgem, né, de inflorescências que estejam a 1,5 metro da distância do solo, ainda presa à planta-mãe. Foi utilizada pela primeira vez por Stephenson e Sniffle em 2002, o termo florícola, para, mais uma vez, apontar aquelas espécies que aparecem em inflorescências. Grande parte dos trabalhos se encontram em florestas neotropicais, principalmente pelo tamanho das flores e por abrigar grande quantidade de micro-organismos devido à retenção de água. Bem, a inflorescência como microhabitats especiais, como eu tinha dito, ela é bastante propícia por esse acúmulo de água, né, tornando a presença de micro-organismos mais maciça e aí aportando possivelmente com o aparecimento de mixomicetes, como foi apontado por Snitler e Stephenson em 2002. Poucos trabalhos remetem à história de mixomicetes florícolas, né? O primeiro trabalho surgiu em 2002, indicando que esses microhabitats são especiais para o aparecimento de mixomicetos, tá? Existindo pouquíssimos trabalhos que remetem à presença desses organismos nessas inflorescências. Com relação à área escolhida, né, ela se chama Reserva Ecológica do Janga, ela está localizada no município de Paulista, região metropolitana do Recife. Ela, ao nível do mar, ela está em torno de 80 metros, né, de altitude, tem 132 hectares. É uma área urbana, né? Essa floresta está situada numa área urbana e o grande fator, né, que pode prejudicar a floresta é a especulação imobiliária que vem crescendo muito na região, tornando-se essa reserva ameaçada, apesar de estar protegida por lei. A gente percebe claramente que a floresta vem desaparecendo ao longo do tempo. Com relação a materiais e métodos, houve a coleta do material em 3 espécies de plantas, em 3 espécies que tinham grandes inflorescências. Entre as 3, estavam Heliconiácea, Bromeliácea e Aracácea. Então, a pesquisa foi fundada nessas 3 inflorescências que foram escolhidas por serem inflorescências de grande porte, por absorver bastante água e reter muita umidade, fator
primordial para o aparecimento de mixomicetos. Foram feitas trilhas de 1 quilômetro, onde se verificava a presença de esporocarpos nessas inflorescências que ainda estavam presas à planta-mãe. E aí se fazia a coleta de esporocarpos, caso existisse. Foi feita durante 4 meses, 2 meses na estação de estiagem, 2 meses na estação chuvosa, com o objetivo de verificar como se comportava a incidência desses organismos em um ambiente seco, né, e o outro molhado, um ambiente chuvoso, para fazer algumas comparações. E foi também feito o cultivo de câmara úmida, onde parte dessas inflorescências eram recolhidas e levadas para laboratório para fazer a técnica de câmara úmida para observar, né, o aparecimento de mixomicetes em laboratório. O material coletado, as espécimes coletadas tanto em campo quanto em cultivo de câmara úmida, eles foram herborizados, identificados e catalogados depois de serem coletados, né? E aí foram depositados no herbário URME, da Universidade Federal de Pernambuco, onde estão lá catalogados e para serem consultados por pesquisadores ou pessoas interessadas na área. Quanto à leitura, né, a literatura que foi escolhida para identificar e os procedimentos, como de câmara úmida e alguns padrões de amostragem, todos seguiram a metodologia internacionalmente feita para mixomicetes. Então, todo padrão foi feito segundo a metodologia para mixomicetes a nível mundial. Como resultado, a gente teve 52 espécies de mixomicetes que foram registrados na Reserva Ecológica do Janga, na área de inflorescência, né, nas partes florais dessas 3 plantas. Essas 13 exemplares foram coletados em campo, esporulando nessas inflorescências, e 39 foram obtidos através do cultivo em câmara úmida, provando a eficácia, né, de se pegar essas inflorescências, esse material, e cultivar em câmara úmida para verificar o aparecimento de mixomiceto. E aí, dessas 13 espécies encontradas, 9 espécies de mixomicetes são calcária, ou seja, existe presença de calcário no esporocarpo, o que indica membro de Physalis, que aí se provou que constitui a maioria dos mixomicetes associados com inflorescências, o que corrobora com o Snitler e Stephenson 2002, que verificou também que as espécies calcárias elas estão mais presentes nesses tipos de inflorescências existentes em florestas neotropicais. Ao que tudo indica, essa forte preferência é devido principalmente por eles darem um indicativo em pH mais ácido, certo? Como ocorre nessas inflorescências. E aí o Physario compresso foi o mixomicete mais comum encontrado nas inflorescências, ou seja, nas 3 plantas que foram tanto coletadas amostras para o cultivo de câmara úmida como em campo, a gente encontrou a espécie Physario compresso em todas elas, tanto na estação seca quanto na chuvosa, indicando que essa espécie tem forte preferência para esse tipo de inflorescência. E a Cilia cinerea foi a espécie mais abundante encontrada nas inflorescências, o que corrobora com outros estudos em nível mundial dessas espécies serem muito abundantes nesse tipo de inflorescência. Bem, era isso que eu tinha para mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho. Agradeço muito, né, pela presença no meu trabalho no resumo do encontro e obrigado por tudo.